E o texto sagrado que nós temos nesta manhã, ele está no livro de Salmos, no Salmo de número 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. E o tema para nossa reflexão nesta manhã é 3 atributos de Deus. Nesta manhã nós vamos falar dos atributos de Deus: a onipotência, a onipresença e a onisciência. Atributos intransferíveis, atributos que somente Deus Ele tem. Aleluia. É impossível falar dos atributos de Deus sem falar do seu imenso poder e sem falar do seu universo de glórias. Nós sabemos que Deus, Ele é soberano, e isso significa que Ele também é supremo. Você conhecendo Ele ou não, Ele não muda. Você conhecendo Ele ou não, não determina a sua existência. Os seus atributos são muito grandes, muito formosos e tremendo, que o qualifica como Deus. Jesus veio para revelar o Deus da Bíblia. Jesus veio para se cumprir toda a vontade de Deus, principalmente no resgate do homem que havia caído diante de Deus. Qualquer desvio deste conhecimento sobre Jesus é maldição, são doutrinas errôneas. Qualquer desvio daquilo que é verdadeiro se torna um Deus inventado para quem acredita que crê. Se nós observarmos quando Paulo ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo de número 8, ele diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho do que eu já tenho vos anunciado, é maldição. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele adverte aos Gálatas que qualquer outra pessoa que vos anuncie outro evangelho, ou seja, que vos anuncie outro Cristo, além daquele que ele tem anunciado para eles, esse Cristo é maldição. Aleluia. Nós sabemos que esta verdade, ela é una, ela é inerente, ela é primeira, ela é verdadeira, e nós devemos segui-la como primordial em nossas vidas. Bendito seja Deus. Jesus Cristo é verdadeiro, nós acreditamos nisso, e Ele estava com Deus no início da criação. Os judeus não acreditavam que Ele era Deus. Os judeus não acreditavam que Ele estava desde o princípio na criação com Deus. E nós podemos observar no Evangelho segundo João, no capítulo 8, dos versículos 56 ao versículo 58, quando Jesus diz para eles: Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Jesus falando para os judeus, aí eles disseram assim: tu não tem nem 50 anos
E tu já viste Abraão? Eles não entendiam. Observamos que quando Jesus diz que Abraão viu os meus dias, o verbo viu é uma ação que aconteceu no passado. Jesus estava no princípio, no início de tudo, mas eles não acreditavam. Aí disse Jesus: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus estava confirmando a sua presença no início, na criação. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, nós vamos ver que nos diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Notemos que o verbo façamos está no imperativo afirmativo, dando a ideia de nós. Jesus estava neste versículo dizendo que lá no início da criação estava o Pai, estava Ele, e estava também o Espírito Santo de Deus, a Trindade. A onipotência de Deus, ela é tremenda. Os atributos de Deus nos faz viver toda a sua glória aqui na terra. A onipotência de Deus, ela revela toda a sua supremacia. Ele é poderoso e detém autoridade sobre todas as coisas e criatura. Bendito seja o nome de Jesus. Lá em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 17, nós podemos ver o profeta Jeremias fazendo menção à onipotência de Deus, quando ele diz: eis que fizeste os céus e a terra, e com o teu grande poder, com o teu braço estendido, nada há que te seja demasiadamente difícil. Daniel, lá no seu livro, no capítulo 2, no versículo 21, ele diz: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e dá entendimento ao entendido. Aleluia! Ele faz trazer à existência aquilo que não existe. Ele faz a mulher estéril gerar filhos. Ele faz o fraco ficar forte. É a onipotência do nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir a forte. É pela sua onipotência que Ele é Senhor de nossas vidas. Aleluia! E nós podemos observar a onipotência de Deus na criação. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. A onipotência de Deus, ela nos leva a sermos glorificados na sua criação. Aleluia! O homem prefere acreditar em muitas coisas. Muitas das pessoas preferem acreditar na teoria científica, na teoria de Darwin, a teoria da criação, aonde ele diz que o homem evoluiu do macaco. E nós podemos te dizer nesta manhã: se o homem evoluiu do macaco, por que que ainda existem macacos? Por que que nós não somos primordiais nesta evolução? Pessoas que acreditam nisso preferem acreditar, mas não acreditam na potência do poder da criação do nosso Senhor.
Há quem acredite na teoria do Big Bang. Os cientistas dizem que a raça humana, ela foi criada de uma explosão cósmica, aonde gerou células, aonde se transformou no ser humano. Que absurdo! Mas o homem acredita, aleluia. Naquele DVD de Lázaro, ele tem uma hora que ele diz assim: o homem acredita em qualquer coisa, acredita até em copo d'água, e isso é verdade. Mas nos importa nesta manhã acreditar, nos importa nesta manhã vivenciar a glória, o poder, a existência, a onipotência de Deus em nossas vidas. Ele é bendito, Ele é Senhor, aleluia. Ele transforma os tempos. Lá no início da criação, Ele com um brado. É para você acreditar nesta manhã. Você que diz que não acredita que o homem foi criado por Deus, mas eu quero te dizer nesta manhã, lá no princípio está o brado imperativo de Deus, fazendo a criação humana, para você morar na glória com Ele. Primeiramente você tem que acreditar que Ele é Senhor. Você tem que acreditar no poder da criação, porque Ele é soberano. Glória! Bendito seja Deus. Lá no início da criação, lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, está Deus com a sua voz imperativa. Aí Ele diz: haja luz. Aí houve luz. Separou a luz das trevas. Aí Ele criou a terra, águas, mares. Ele disse: haja luminares. E houve sol, houve lua, houve estrelas. Aí Ele diz: e produz a terra alma vivente, animais, plantas, germes. Aí lá no versículo 26 do capítulo 1, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós observamos que quando chegou na vez do homem, Ele não criou com o brado. Ele disse: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uma vez eu encontrei um rapaz, ele disse assim: olha, como será Deus? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus e não pode saber como Ele é, mas a palavra está dizendo que Deus é a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu posso te dizer nesta manhã que Ele tem braços, Ele tem mão, Ele tem perna, Ele tem pé, Ele tem olhos, Ele tem boca, Ele tem nariz, porque a palavra está dizendo que nós somos a imagem e sua semelhança. Bendito seja o nome de Jesus. Glória! Aleluia! Se nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, nós temos qualidades inerentes a Deus. Nós temos capacidade de amar, nós temos capacidade de construir, nós temos capacidade de inventar, nós temos capacidade de pensar, aleluia, porque a palavra ela diz que nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo ele é trino, ele tem corpo, alma e espírito. E se nós analisarmos, Deus também é trino, Ele tem Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos imagem e semelhança, porque Ele é Senhor. O seu poder, aleluia, é inigualável. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Nós temos algo fantástico em nós. Nós temos memória. Sim. Segundo os estudos recentes, nós temos 86 bilhões de neurônios ativos em nosso cérebro. A nossa memória
é a separação intelectual de toda a criação. Aleluia. Ela foi criada como um conector para o mundo espiritual. Observe bem: se nós não tivéssemos memória, não haveria plano de salvação, não haveria sacrifício na cruz, porque não haveria lembrança. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Ele só veio porque nós estávamos decaídos. A Bíblia diz que nós precisávamos agora de uma nova reconciliação com Deus. Nós temos a nossa memória para lembrar todos os sacrifícios de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Esta é a missão maior de Jesus aqui na face da terra. Se nós não tivéssemos memória, nós perderíamos todo o referencial de existência. Nós não conheceríamos a Deus. Não existiria sabedoria, pois através da memória é que nós processamos a vontade do Espírito Santo em nossas vidas. Atente bem para isso nesta manhã. É através da nossa memória que nós processamos a vontade do Espírito Santo em nossas vidas. Você precisa entender: nós não fomos criados com brado. A Bíblia diz que nós fomos criados como imagem e semelhança dEle. É por isso que Ele nos quer. É por isso que há um resgate. É por isso que há derramamento de sangue, para que nós possamos ser vivificados nele. Glória! Bendito seja Deus. É através da nossa memória que nós processamos a vontade do Espírito Santo. Você sabia que Deus também tem memória? Era para ter. Nós somos imagem e semelhança dele. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 4, nos diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Este versículo está se referindo à vida de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem bom, um homem pacífico, um homem temente a Deus, um homem que andava em retidão, um homem que fazia as esmolas, praticava o bem, mas ele ainda não tinha salvação. Aí Jesus revelou para Pedro para que ele fosse até onde Cornélio e revelasse Jesus Cristo para ele. Mas as boas obras de Cornélio tinham chegado até a memória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus nesta manhã. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 26, nos diz: mas o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar do que eu vos disse. Olha a importância deste versículo. O Espírito Santo que Jesus Cristo Ele enviou para nós, aleluia. A Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas, e só pode aprender alguma coisa quem tem raciocínio, só pode aprender alguma coisa quem tem memória. É por isso que nós somos a primícia da criação de Deus, porque nós somos o maior projeto de Deus aqui na terra, o maior investimento do Senhor. Bendito seja Deus. O Espírito Santo Ele nos fará lembrar. O Espírito Santo Ele é o ativador da nossa memória. O Espírito Santo Ele nos lembra que precisamos
de salvação. O Espírito Santo é um agente ativo da onipotência de Deus. Ele nos lembra que nós precisamos de salvação. Ele fala conosco. Você, quando ouve a palavra de Deus e se sente comovido, você acha que está emocionado, mas não é emoção. É o Espírito Santo que leva a verdade para dentro da tua alma. É o Espírito Santo testificando com você, te fazendo lembrar que Jesus Cristo é Senhor, te fazendo lembrar que só nós vamos encontrar a salvação através do encontro com Ele. Aleluia. Ele é o ativador da nossa memória. Ele nos lembra que Jesus Cristo é Senhor. Enquanto nós estamos vivos, o Espírito Santo trabalha em nosso coração com gemidos inexprimíveis, clamando por comunhão, porque não é de qualquer maneira que o homem vai entrar no céu de glória. Olha o que o escritor Albert Camus, ele diz em seu livro: um homem sem memória é um homem sem passado. É por isso que precisamos ter memória, por causa do nosso passado. Temos um passado que Jesus Cristo construiu para nós lá na cruz. Nós precisamos lembrar disso. A humanidade está lembrando do sacrifício de Jesus somente por símbolo, somente pelo crucifixo, somente aquele crucifixo que está na parede, ou aquele que ela leva na mão. Mas a humanidade não está lembrando do sacrifício de Jesus pela salvação. A Bíblia diz que é necessário aceitá-lo. Além de ele estar no crucifixo, é necessário que ele entre no coração do homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem que entrar e fazer morada, para que aquele homem se revista de uma nova criatura, para que os atos daquele homem que eram maus se transformem agora em benevolência diante de Deus. Glória! Aleluia. Precisamos lembrar que o Espírito Santo está conosco. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vós sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus, ele habita em vós? O Espírito Santo, ele está conosco ainda. Ele geme, pedindo comunhão, separação, pedindo arrependimento de pecados, para que o homem possa alcançar a misericórdia diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus nesta manhã. Nós vamos falar agora de outro atributo de Deus, da onipresença. Nós, quando éramos criança, fomos crescendo ouvindo os nossos pais falar que Deus está em todo lugar, mas nós não sabíamos que o nome desse atributo era a onipresença, a capacidade que Deus tem de estar aqui, de estar na Inglaterra, de estar no Japão, de estar na Argentina, de estar nos Estados Unidos. Aleluia. Ele é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É um atributo que ninguém tem, somente Ele, o majestoso, o poder, a glória, o nosso Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós não escapamos dos olhos do Senhor. Ninguém escapa dos olhos de Deus.
O salmista Davi, no Salmo 139, ele nos diz: para onde me irei? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aleluia. Aí ele diz: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali também a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. É a onipresença de Deus. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Deus está presente em todo lugar. Eu acredito que nós sabemos que daremos conta de tudo que nós fizemos. Um dia cada um de nós vai estar na presença de Deus. Vocês lembram que eu disse que Deus é um Deus que tem memória? Pois é, tudo está registrado diante da memória de Deus. Um dia nós estaremos diante do Senhor, está lá tudo registrado. Por isso é importante que nós observemos, que nós olhemos para nós nesta manhã, que nós vemos em nós a necessidade de estarmos na presença dEle, a necessidade de vivermos uma vida de retidão voltada para a santificação nele. Glória! Não entraremos no céu de qualquer jeito. Tem gente dizendo que quando se morre vai para o purgatório. Diz que lá é um lugar de purificação. E depois que sai do purgatório, sai purificado. A Bíblia não diz isso. O lugar de purificação é aqui na terra. O lugar de purificação ainda é o momento que tu tens vida e possa reconhecer o teu Senhor. Não existe purgatório. Isso é mentira. A Bíblia não fala. Ninguém vai aceitar Jesus lá na glória. Ninguém que passou para a eternidade sem ter comunhão, que vai ter jeito lá. Não, não existe mais jeito. A hora é aqui na terra, com pessoas vivas. O Espírito Santo ainda está conosco para nos convencer do pecado, para nos convencer do juízo e para nos convencer da justiça de Deus. Nós precisamos aceitá-lo. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele também vai colher. Tudo que ele plantará, ele ceifará. A onipresença de Deus é maravilhosa. Ela vê tudo. Nenhum olho viu quando Caim matou Abel. Lá no princípio de tudo, mas Deus viu. Deus estava lá. Ele é onipresente. Ele estava lá. Aleluia. Vocês se lembram quando aqueles 3 anjos foram até Abraão avisá-lo que Sara ia conceber um filho? Abraão já tinha 75 anos, já era velho. Sara também já era idosa. E quando o anjo chegou até Abraão e disse que Sara ia conceber um filho, que era o filho da promessa, porque Deus tinha prometido descendência para Abraão. A Bíblia diz que quando Sara ouviu, ela estava lá dentro de uma tenda, ela começou a sorrir. Somente Deus viu, por causa da sua onipresença, Ele estava lá.
Aleluia. Ele estava lá. Sara zombou do anjo, mas Deus viu. Somente Deus viu o pecado de Acã. A onipresença de Deus. Somente Deus viu o pecado de Acã. Depois que Israel venceu a guerra, Acã pegou o despojo de guerra do exército que foi derrotado. Ele pegou ali o ouro, a prata, as capas, e guardou e enterrou. Ninguém viu. Josué não viu. E quando o exército de Israel foi lutar contra o exército de Ai, Israel perdeu a guerra por causa do pecado de Acã. Aleluia. Ninguém viu, mas Deus viu. Deus é onipresente. Ele vê tudo o que tu faz, no mais profundo escondido. Quando tu olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha de lado, tu não vê ninguém, mas lá está Ele, o onipresente, anotando. Aquele que nunca erra, aquele que não se esquece, aquele que é poder. Aleluia. E nós daremos conta de todos os nossos atos. Bendito seja Deus. Ele é glória. Uma vez eu vi um pastor falando de um homem que era muito incrédulo, e ele não queria saber de Deus. As pessoas falavam de Deus para ele, ele não queria saber. E um certo dia, antes dele morrer, quando ele estava no leito de enfermidade, ele chamou a esposa dele e disse assim: olha, mulher, quando eu morrer, eu quero que tu mande fazer uma lápide na minha sepultura, com esses dizeres. Bota em cima da minha sepultura, em letras grandes: aqui nem Deus pode entrar. Você sabe o que aconteceu? Depois de certos dias, depois que aquele homem se enterrou, deu uma chuva tremenda, veio um raio do céu, abriu uma fenda na sepultura daquele homem, e ali um pássaro fez jorrar uma semente, e de dentro daquela sepultura jorrou uma árvore imensa que abriu, rachou aquela sepultura em dois. É porque Deus, Ele está presente aonde nós não pensamos. É a onipresença de Deus que faz com que a sua glória seja manifestada. Aleluia. Bendito seja Deus. Outro atributo de Deus, a onisciência. O salmista no Salmo 139, no versículo 1 ao versículo 6, ele começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe tu entendes o meu pensamento. Olha a onisciência de Deus que sabe tudo. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo palavra alguma na minha língua. Eis que logo o Senhor já sabe. Aleluia. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Olha a onisciência, a sabedoria. A Bíblia está dizendo, o salmista, que antes que a palavra chegasse à sua boca, Deus já sabia, porque Ele é onisciente, porque os atributos de Deus, eles são tremendos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus conhece todo o passado,
Ele conhece todo o presente e todo o futuro. Ele conhece seres que há no céu. Ele conhece os seres que há na terra. Ele conhece os seres que há no inferno. Lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 22, ele diz: ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Glória! Bendito seja Deus. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele, mas todas as coisas são unas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. É a onisciência, é o poder, é a glória do nosso Senhor. Todos os atributos de Deus são intransferíveis. Nenhum homem é capaz de justificar-se diante dele. Nenhum homem tem a capacidade de se auto-salvar. Nenhum homem tem a capacidade de se justificar diante dele, porque a Bíblia nos diz que só há justificação pelo sangue de Jesus.